Estamos de volta com o programa Profissionais de Sucesso, com o apoio da Acred, Acred, onde eu também sou sócio lá na Acred, sou um cooperado também da Acred. Um abraço aí para todo o pessoal aí da Acred. Assessoritec sempre apoiando o quadro Profissionais de Sucesso. Um abraço aí para todos os colaboradores da Assessoritec, todos os professores. Estamos aqui novamente com o Edilon, né? O Edilon, que trabalha num projeto bacana voltado à área de consultoria. E o Edilon vai trazer novas linhas aí para nós aí de como a empresa dele, Belfato, né? Isso, Belfato. A Belfato trabalha atendendo aí as empresas de Joinville e região. Atende fora de Joinville também? Também. Edilon, também fora de Joinville. Joinville região. Se uma empresa lá de Araquari, se uma empresa de Garuva, Jaraguá precisar, é só acionar o Edilon. Sim, sem problemas. Legal. É contigo, Edilon. Bom, falar um pouco sobre a Belfato, ela nasceu não só de uma necessidade, mas ela nasceu de um propósito. A necessidade eu comento sobre a necessidade porque, por indicação de pessoas, a gente já fez alguns trabalhos em empresas do ramo de distribuição, ramos alimentícios, ramos metal mecânico também, mas o nosso foco não é em grandes empresas, é de médio para pequenas empresas, onde ela cresce e o controle começa a se descontrolar, né? Começa a perder o controle. E aí é onde a gente entra, né? A Belfato, ela nasceu de um propósito pessoal, né? Que eu e minha esposa gostamos muito de trabalhar com pessoas, né? É uma da parte da nossa formação e nós precisamos da empresa para ter contato com pessoas. Mas o que a empresa faz, o que a Belfato faz dentro de uma consultoria? Ela faz um mapeamento, né, de todo o processo da empresa, encontra pontos onde precisa de melhoria, né, e atuamos nesses pontos. Nós fazemos um equilíbrio da parte do organograma, estudamos todo o processo, criamos fluxogramas para ter um início e fim dos processos industriais, por exemplo, onde a gente entra no chão de fábrica e começa a trabalhar na parte de solda, parte produtiva da empresa. Aí nós também temos o apoio da Assessoritec nesse sentido, que nos dá auxílio como parceiros de eu trazer a minha necessidade e de uma forma muito flexível, tratar os assuntos específicos da empresa. Por exemplo, nós temos hoje, eu encontrei nas nossas experiências, a gente teve problemas de pessoas que não sabiam ler paquímetro, por exemplo, né? E chamamos a Assessoritec e de forma muito eficiente, num final de semana conseguimos mitigar esse problema, onde pessoas que tinham dúvida na leitura do paquímetro, a Assessoritec entrou e nos auxiliou nesse sentido. E os processos que nós criamos para dar performance, da qualidade sobre o produto final, né? E também entramos na parte administrativa, onde a gente lida com RH, nós lidamos muito com custo. Por exemplo, empresas que eram pequenas hoje foram crescendo e perde o time e ainda só que continua, por exemplo, eu cheguei a encontrar notas fiscais, pagamentos de manicures, por exemplo. A empresa cresceu, mas lá atrás era o esposo, o filho, a esposa, né? Trabalhando junto e tinha essa característica, não, vamos usar o mesmo cartão, vamos usar o cartão corporativo. Hoje esse cartão virou da empresa. É interessante a tua fala, Edilon, quando você traz a empresa, ela passa de um patamar, ela entra em um certo crescimento, né? E aí ela começa a ter os problemas que ela não tinha quando era pequena. Por quê? Uma empresa pequena, né? No início da empresa, né? O proprietário, ele faz o contas a pagar, ele faz o contas a receber, ele faz o processo de vendas, ele faz a parte contábil, mas à medida que a empresa vai crescendo, ele não consegue fazer com a mesma atenção, né, todo o processo que ele fazia
quando a empresa tinha 1, 2 colaboradores. E aí aonde se perde no processo. Isso mesmo. Como que ele vai fazer o marketing de uma empresa, vai fazer o processo de vendas, vai fazer o processo de pós-vendas com uma empresa em expansão. É nesse momento que a Belfato entra para poder ajustar esse meio campo, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. A empresa, ela sai de um patamar e entra num outro patamar onde antigamente o próprio o proprietário fazia desde a compra do material até o atendimento final ao cliente, nesse meio tempo suprimentos e comercial. Hoje ele não pode mais, ou ele põe foco no comercial e deixa os seus profissionais atenderem na parte da produtiva e administrativa, ou senão ele realmente vai enlouquecer. E isso tem sido um problema que a gente tem percebido, que a pessoa tem muito profissional ou proprietário que ainda não tem a confiança porque ele sabe todo o processo, ele tem um conhecimento empírico de todo o processo, né? Então, a hora que ele abre mão, por exemplo, de um setor de compras, que é um setor que sai o dinheiro da empresa, e o comercial entra o dinheiro da empresa, nada mais é do que isso, né? Quando ele abre essa parte de compras para um profissional, então assim, é um cordão umbilical que precisa ser cortado, né? Para que a empresa possa crescer, se expandir. Justamente, por quê? Porque se ele traz para ele todas as atividades da empresa e ele traz com ele o processo de compras, automaticamente aquele processo de compras ele acaba de certa forma sendo sacrificado. Por quê? O tempo dele não existe mais como existia antigamente, e aí ao invés de fazer um bom processo, uma boa gestão de compras, ele faz 1, 2 cotação, ou às vezes, por falta de tempo ou comodismo, ele fica com aquele fornecedor 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele acaba não tendo uma leitura nova de como está o mercado nessa área de compras, e acaba às vezes pagando mais caro pelo produto, né? Pensando ele que está tendo uma economia dentro da empresa por não ter uma pessoa no processo de compras. Mas dependendo do porte da empresa, né, uma pessoa no processo de compras, ela não só paga o salário dela, como com certeza ela traz um retorno financeiro devido às economias que ela gera para a empresa buscando novos fornecedores em potencial. Esse também é um dos desafios, né, do teu projeto, é isso? Sim, esse é um desafio do nosso projeto aqui, da nossa empresa, né? Mostrar para a diretoria de uma empresa que a falta dessa confiança que o diretor tem no seu profissional, né, tem trazido para ele perdas de grandes negócios, né? Mas existe, com certeza, quando eu falo, mas o proprietário comprou e ele não tem a confiança porque ele sabe, sim, ele sabe fazer, deu certo até esse momento. Só que a empresa precisa crescer mais. Tem um mercado muito grande ainda para avançar, e se ele não se desprender desse processo, a empresa dele vai continuar pecando ainda nesse sentido, né? Porque a nosso sonho é que as empresas cresçam e contratem mais gente, contratem mais profissionais. Está escasso? Sim, está escasso, mas nós estamos aqui para aprimorar essa escassez, para dar treinamentos para os profissionais, e aonde a Belfato entra nesse sentido, né? Aprimoramento de pessoas. E a gente entrar num perfil, a gente busca entrar nesse perfil comportamental dos profissionais para que eles se adequem ao mercado, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma necessidade comercial, uma necessidade no compras, a empresa consegue detectar qual é o perfil que ela precisa para um comprador, né? E nós pegamos esse comprador e adequamos esse perfil. Mas esse comprador é adequado para o perfil de compra, né?
de um comprador? Talvez não, mas a gente consegue avaliar e ver, e mostrar para ele, ó, você precisa trabalhar um pouco nesse sentido, um pouco naquele sentido, e a gente consegue ir adequando, equilibrando essa necessidade do mercado, né? A Belfato vem para isso, é uma nossos diferenciais no mercado aí, a avaliação de perfil comportamental. Importante. Podemos dizer, Edilon, que uma empresa hoje, ela está limitada ao crescimento dela, a mão de obra qualificada. Ela só não cresce mais por falta de mão de obra qualificada. Este é o grande desafio da empresa. Lógico, dentre as tecnologias, né, trazer o sistema mais tecnológico, mas por mais que ela traga um sistema mais tecnológico, ela vai precisar também da mão de obra qualificada para operar aquele sistema tecnológico. É um dos itens de debate numa reunião nossa, né? Onde algumas pessoas trouxeram como uma complexidade. Por quê? Porque a tecnologia vem, só que com a vinda da tecnologia, ela tira uma mão de obra operacional. Em parte, sim. A vinda da tecnologia, ela tira uma mão de obra não qualificada para operar aquela tecnologia. Mas, em contrapartida, ao mesmo tempo, né, com a entrada tecnológica dentro da empresa, a empresa requer um profissional mais qualificado. E aí é que está a oportunidade, né, desse profissional que ainda não se qualificou, entender essa realidade da empresa, entender que a empresa precisa passar por essa transformação, porque se ela não passar pela transformação, a empresa concorrente dela passa pela transformação e ao longo do tempo a empresa não tecnológica vai deixar de existir. Então, até a mão de obra não qualificada, ela pode ser transformada e deve ser transformada em uma mão de obra qualificada. Vamos dar um exemplo aqui de Joinville. Acredito que há uns 10, 15 anos atrás, algumas cidades ainda têm o ônibus com o cobrador. Né? Algumas cidades ainda utilizam o processo. Joinville não tem mais cobrador, é sistema de cartão. Na época, né, foi um desafio muito grande, mas, assim, tá aí, os cobradores, então, agora vão ficar desempregados? Não. Eles têm que entender que está entrando um processo que vai otimizar o sistema e vai precisar de mão de obra para fabricar a máquina que vai fazer o cartão. Vai precisar de mão de obra qualificada para fabricar o próprio cartão, para fazer a manutenção dessas máquinas. Então, está saindo uma mão de obra não qualificada, né? Que seria um processo de simples cobrança, entrando uma mão de obra qualificada, que é o processo tecnológico. E é esse o desafio que as empresas passam, e é esse o caminho que quem está nos assistindo tem que perceber. Com a vinda da tecnologia, a necessidade constante de busca, de aprimoramento pelo conhecimento, não só técnico, mas autoconhecimento, gestão da emoção, entender como eu funciono, entender como o próximo funciona, né? O outro ser humano funciona, para poder fazer esse trabalho e atender a empresa nos quesitos que ela quer. Então, esses são alguns dos desafios, né, que o Edilon traz, né, para atender as empresas aí de Joinville e toda a região. Sim. A evolução é iminente, Floriano. Não tem como eliminar ela. É necessária, né? Porque a expansão deve acontecer. Não só na área profissional, como também na área comportamental, né? A Belfato vem para isso, né?
estudar o comportamento do profissional e verificar se ele é adequado para aquela função. E trazer uma perspectiva para a diretoria da empresa. Ó, o seu comprador tem um perfil comportamental desse, a gente está trabalhando para que ele se adeque a essa condição, né? Que é o meio que ele está trabalhando, né? E nós precisamos, como profissionais, precisamos crescer também na área de formação acadêmica, mas também nós precisamos conhecer o nosso eu aqui, né? Isso é uma evolução humana que a gente está tendo. Por exemplo, gestão de conflitos, né? Como é que hoje um gerente, um gestor de uma empresa não sabe lidar com conflitos dentro da empresa? Vão ter, estão conversando com pessoas, nós estamos no meio de pessoas, né? E pessoas se conflitam, né? Como é que uma pessoa, um gestor um gerente, um administrador de produção, por exemplo, não vai ter uma característica de gestor de conflito? Como é que não vai ter um equilíbrio, uma fibra emocional, uma resiliência emocional para lidar com um produto que está atrasado, um produto que não chegou ainda, que ele precisa honrar com o compromisso dele perante ao cliente? Então, assim, nós não só academicamente falando, como também emocionalmente. Sim. Nós precisamos nos aprimorar. Sim. E assim, hoje, graças a Deus, nós temos um mercado muito vasto de cursos, de técnicas que tem que aplicar, que nós precisamos aplicar. E sendo muito sincero, nós temos 4 perfis: dominante, influente, estável e analítico. Todos esses são extremamente necessários para as empresas. Todos esses. Um estável pode ser um vendedor? Talvez não seja o perfil adequado, mas ele é necessário também para a empresa. Com certeza, com certeza. Dilon, estamos ao término já de mais um bloco aí. E pelo que a gente viu aí, tem um conteúdo maravilhoso aí para o próximo bloco, né? E podemos no próximo bloco também trazer um espaço de tempo para falar sobre essa área de gestão da emoção, o quanto que é importante gerir a emoção no processo dentro de uma empresa. Voltamos já com o próximo bloco, Profissionais de Sucesso.